O relógio marcava 1h23 e 40 segundos daquela madrugada de 26 de abril de 1986. O mundo, ainda adormecido, não sabia que algo devastador estava prestes a acontecer. Em Prípia, uma cidade que pulsava juventude e progresso, um som rompeu o silêncio. Não era um trovão, não era uma tempestade. Era o rugido de um desastre invisível, uma explosão que não apenas abalaria estruturas, mas desfaria sonhos, vidas e certezas. A União Soviética confirma: o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior da história. A agência TASS confirma 2 mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido 2.000 pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Estas e outras notícias agora no Jornal Nacional. O céu sobre Chernobyl se iluminou com tons de fogo e desespero. O ar foi tomado por partículas que não podiam ser vistas, mas que carregavam a morte em seu rastro. O chão tremeu. As paredes racharam. E o futuro de milhares foi abruptamente alterado. Esta é a história de uma noite que jamais terminou. De um pesadelo que persiste até hoje, sussurrando verdades amargas sobre a ambição desmedida e os erros fatais da humanidade. Você está prestes a mergulhar em uma narrativa de caos, coragem e consequências. Um relato que não poupa detalhes, porque alguns acontecimentos devem ser lembrados para nunca mais se repetirem. Hoje, neste que talvez seja nosso vídeo mais emocionante, o Bússola Perdida apresenta para você uma história real e dolorosa. É a história de uma usina, de um país, de uma cidade, de uma geração. Por fim, a pergunta que fica é a seguinte: como o desastre de Chernobyl aconteceu? Quem foi responsabilizado e como ele impactou gerações? A usina nuclear de Chernobyl foi projetada na década de 1970 como parte de um grande plano soviético para gerar energia e fortalecer a influência do bloco socialista. Construída na região de Prípia, foi equipada com 4 reatores RBMK-1000, conhecidos por sua potência, mas também por graves falhas de segurança. A cidade de Prípia, fundada em 1970, era considerada uma cidade modelo, com quase 50.000 habitantes, incluindo cientistas e técnicos trabalhadores da usina e suas respectivas famílias. Prípia era um lugar de promessas. As ruas ecoavam risos de crianças, e o futuro brilhava em seus blocos de concreto. Mal sabiam eles que essa promessa estava prestes a desmoronar. Um reator RBMK-1000 tinha um defeito crítico. Ele funcionava de forma instável e em baixa potência. Essa vulnerabilidade, aliada à falta de treinamento adequado, fazia dele uma bomba relógio. Documentos desclassificados mostram que os engenheiros alertaram inúmeras vezes sobre os riscos em relatórios internos, mas foram ignorados. Na noite de 25 para 26 de abril, a equipe da usina estava conduzindo um teste para verificar a capacidade do reator número 4 de operar em caso de queda de energia. Anatoly Dyatlov, engenheiro-chefe adjunto, pressionou a equipe a continuar o teste, apesar de sinais claros de instabilidade no reator. Várias medidas de segurança foram desativadas, incluindo o sistema de emergência. Anatoly era conhecido por sua frieza, mas naquela noite, a urgência em cumprir ordens se transformou em tragédia. Às 1h23 da manhã, o reator entrou em superaquecimento. Uma combinação de erros humanos e falhas técnicas levou à explosão. O teto de 1.200 toneladas foi destruído, liberando toneladas de material radioativo no ar. Quando o silêncio da noite foi rasgado pela explosão, o que se seguiu foi um caos invisível, mas mortal. Os bombeiros foram os primeiros a responder, enfrentando chamas sem saber do perigo radioativo. Muitos morreram em poucos dias. Ludmila Ignatenko, esposa de um bombeiro, descreveu como viu o marido, Vasily, partir para o incêndio sem saber que não retornaria vivo. Ela contou em entrevistas. Ele estava coberto de cinzas.
Seus olhos, tão vivos, se apagaram em questão de horas. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana Alexievich apontou que foram mobilizadas 800.000 pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs, e foram os que mais sofreram com a radiação. Helicópteros despejaram areia e chumbo para conter o vazamento, uma medida desesperada e ineficaz inicialmente. Somente 36 horas depois, os moradores de Pripyat foram evacuados. Eles levaram apenas pertences essenciais, acreditando que voltariam em poucos dias. As ruas de Pripyat ficaram vazias, mas a radiação permaneceu, como um fantasma invisível. Boris Sotolyako, um dos operadores que sobreviveu, descreveu: "Eu podia sentir a radiação na pele, como agulhas queimando." Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Liderada por Valery Legasov, cientista nuclear, a investigação revelou falhas no design do reator RBMK e erros humanos. Anatoly Dyatlov e outros responsáveis foram julgados e condenados. 2 anos após o desastre, Legasov cometeu suicídio, deixando gravações expondo a negligência soviética. A cidade de Pripyat hoje é um local abandonado, um fantasma testemunho do desastre. A natureza retomou o controle, mas o risco radioativo persiste. Depoimentos emocionantes de pessoas que viveram em Pripyat antes da explosão revelam cicatrizes psicológicas e físicas. A usina foi selada por um novo sarcófago em 2016, que substituiu o primeiro, que já se encontrava em decomposição. O local continua atraindo cientistas e turistas, mas permanece uma ferida aberta. Chernobyl não é apenas um lugar. É um símbolo do que acontece quando a ambição supera a responsabilidade. Uma lição que nunca deve ser esquecida. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. E assim chegamos ao fim desta viagem pelo tempo, pelo medo, pela coragem e pelas cicatrizes invisíveis que a história de Chernobyl nos deixou. Se este vídeo trouxe reflexão, se tocou o seu coração ou despertou a sua curiosidade, peço que você se junte a nós nessa jornada pelo conhecimento. Inscreva-se no canal Bússola Perdida para continuar explorando as histórias mais fascinantes, os mistérios mais profundos e os acontecimentos que moldaram o mundo. Deixe seu comentário, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essas histórias, e nos ajude a levar adiante a missão de iluminar caminhos com a força da informação. Até a próxima descoberta, e lembre-se: onde há perguntas, sempre haverá uma bússola para nos guiar.